Você já ouviu falar de uma história tão impactante que atravessa milênios e ainda consegue tocar o coração de qualquer pessoa? Hoje, eu vou te contar uma das narrativas mais poderosas e emocionantes da Bíblia. A história de Jó. Um homem que tinha tudo: riqueza, saúde, família, e de repente, viu sua vida virar do avesso. Mas ao invés de se revoltar ou desistir, Jó enfrentou a dor com uma fé inabalável. Ele vivia na terra de Uz e era conhecido como alguém íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Jó era tão rico que tinha milhares de cabeças de gado, servos, filhos e uma reputação invejável. Mas o que ninguém sabia era que uma conversa no céu estava prestes a mudar tudo. Uma conversa entre Deus e Satanás. Satanás, o acusador, aparece diante de Deus e questiona: será que Jó é fiel de verdade? Ou será que ele só te adora porque tem uma vida perfeita? Deus então permite que Satanás teste Jó, mas com um limite: não podia tocar na vida dele. E aí começa a tragédia. De um dia para o outro, Jó perde tudo. Seus bois, suas ovelhas, seus camelos são roubados. Seus servos são mortos. E o mais devastador, uma tempestade derruba a casa onde seus filhos estavam reunidos. E todos morrem. Imagine o peso dessa dor. Imagine perder tudo o que você mais ama, em questão de horas. Mas Jó, mesmo em luto, rasga suas vestes, se prostra no chão e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma fé que desafia qualquer lógica humana. Mas Satanás não desiste. Ele volta a falar com Deus e propõe um novo teste. Tira a saúde de Jó e veremos se ele continua te adorando. Deus permite, e Jó é atingido por feridas da cabeça aos pés. Feridas tão dolorosas que ele se senta no chão, entre as cinzas, usando um caco de telha para se coçar. Sua esposa, consumida pela dor, diz: você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó responde com firmeza: falamos de Deus só quando ele nos dá coisas boas, e quando o mal vem, vamos rejeitá-lo? Mesmo coberto de feridas e rejeitado por todos, ele não blasfema. E aqui a gente vê um homem sendo moído pela dor, mas não pela dúvida. É aí que entram os três amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm consolar, mas o que fazem mesmo é acusar. Dizem que Jó deve ter cometido algum pecado oculto para merecer tudo aquilo. Eles acreditam que o sofrimento é castigo e que ninguém sofre sem motivo. Jó, mesmo doente e arrasado, defende sua integridade. Ele clama por uma explicação, pede para Deus se manifestar. Ele não entende por que está sofrendo tanto, mas também não aceita que a causa seja um pecado escondido. A tensão aumenta a cada capítulo enquanto seus amigos pressionam. E Jó tenta manter a sanidade e a fé. É uma guerra emocional, espiritual e psicológica. A história mergulha em perguntas profundas sobre justiça, dor e o silêncio de Deus. Depois de muitos capítulos de debate e lamento, finalmente Deus responde. E não é com explicações detalhadas, mas com perguntas que viram o jogo. Onde você estava quando criei o mundo? Você consegue controlar as estrelas? Sabe como funciona o mar, o trovão, os animais selvagens? Deus mostra que há um universo inteiro fora da compreensão humana. E diante dessa revelação, Jó se cala. Ele reconhece sua limitação, se humilha e diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó entende que mesmo sem respostas, Deus continua sendo Deus, soberano, justo, poderoso e digno de confiança. No final, Deus restaura a sorte de Jó. E não apenas isso. Ele dá o dobro de tudo o que Jó tinha antes. Seus amigos são repreendidos por falarem sem sabedoria. E Jó ora por eles. Jó tem novos filhos, novas riquezas e vive mais 140 anos. Mas o ponto mais marcante dessa história não é a restituição material, é a transformação interior. Jó não foi apenas um homem que sofreu e foi recompensado. Ele foi um homem que passou pelo vale da sombra da morte sem perder a fé.
que enfrentou a dor mais profunda sem deixar que ela destruísse sua integridade. A história de Jó não é sobre sofrimento, é sobre resistência, confiança e a capacidade de continuar crendo mesmo quando tudo desaba. E aí, o que a história de Jó te ensina? Talvez você esteja passando por momentos difíceis e se pergunta, por quê? Essa história mostra que nem sempre vamos ter todas as respostas, mas podemos ter a certeza de que, mesmo no silêncio, Deus está no controle. Jó nos ensina que a fé não é só para quando tudo vai bem, é principalmente para quando tudo vai mal. Era Jó, homem de fé, temente a Deus. Tinha tudo, família, bens, um coração tão seu. Mas num dia o céu escureceu, o inimigo desafiou e Deus permitiu. Perdeu os filhos, os bens, a paz se foi. Sofreu na pele, mas nunca se curvou. Com lágrimas nos olhos ele orou. Eu vim do pó, ao pó voltarei, meu Deus me formou. Ó Jó, homem de fé, sofreu, mas não caiu na dor. Ele cantou, eu sei que meu Redentor vive sim. Ele me erguerá no fim. Os amigos vieram, mas só pra julgar. Jó, você pecou, por isso Deus quis te castigar. Mas Jó clamava com o coração a sangrar. Eu sou justo, não nego meu Deus, vou esperar. A esposa falou, amaldiçoa e morre Jó. Mas ele respondeu, eu não largo meu amor. Narciso sentado, ele se prostrou. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o amor. Ó Jó, homem de fé, sofreu, mas não caiu na dor. Ele cantou, eu sei que meu falou no vento, com voz de trovão. Quem és tu, Jó, pra questionar minha mão? Eu criei o céu, a terra e o mar. Confia em mim, vou te restaurar. Ó Jó, homem de fé, sofreu, mas Deus o ergueu. No fim, ele cantou, eu sei que meu Redentor vive sim. Só ganhou, mas perdeu. Ele eu penso o fim. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se quiser mais histórias como essa, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, fé não é entender. É continuar mesmo sem entender.